Uma garota ouviu a mãe gritar o seu nome no andar de cima. Então ela subiu as escadas e já em cima, a sua mãe puxou para o quarto e disse: Eu também ouvi a voz. Sejam bem-vindos ao canal Três Nomes. Neste vídeo, a gente irá falar sobre a Noite Brasileira dos OVNIs. O caso completou 31 anos esse ano, sem ter sido revelado o seu mistério. Eu sou Hatak. E eu sou Jason. Na noite do dia 19 de maio de 1986, ocorreu um dos maiores acontecimentos ufológicos na história do Brasil. 21 pontos luminosos foram avistados no céu de São José do Rio Preto, em São Paulo. 5 caças da Força Aérea Brasileira, a FAB, foram enviados para combater os alvos, que, segundo relatos documentados oficialmente pelo governo, mudavam de localização em alta velocidade. Naquela noite, o controlador de voo Sérgio Mota da Silva avistou os pontos luminosos no céu. Esses foram detectados pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José. Quando Silva percebeu o primeiro ponto, acionou o piloto Alcir Pereira da Silva, que passava pela rota dos objetos em viagem com o então presidente da Embraer, Osíris Silva. Alcir pilotava um Xingu em viagem de Brasília para São José dos Campos. No áudio da conversa daquela noite, divulgado 28 anos mais tarde, Alcir avisava que se aproximava do alvo, mas ao chegar ele mudava de localização em alta velocidade. Depois da primeira tentativa de alcançar os objetos, a Força Aérea mobilizou 5 aeronaves oficiais da Frota de Defesa para perseguirem as luzes. Foram cerca de 4 horas de perseguição. Apesar da repercussão do assunto na época, com declarações da aeronáutica e capa de jornais, os documentos e áudios que traziam detalhes do episódio, conhecido como Noite dos OVNIs, foram consideradas confidenciais pelo governo por quase 3 décadas e a investigação foi inconclusiva. O único registro fotográfico do evento, de um fotojornalista de São José dos Campos, foi confiscado pela NASA. Esse material nunca foi recuperado. À época, um cientista que se dizia da NASA foi ao jornal recolher o negativo desse material para análise. Era o único registro que tínhamos do que aconteceu naquela noite. Eles nunca devolveram esse material, ou apresentaram um parecer sobre o que a análise das imagens, contou o fotógrafo Ademir Brito. Apesar de não ter os filmes originais das fotos, ele guarda o registro do que foi publicado em preto e branco na edição do jornal do dia 20 de maio de 1986. O evento marcou a carreira do controlador de voo Sérgio Mota, hoje com 59 anos. Na época ele recebeu ordem de seu comando para que não tocasse no assunto com colegas ou desse entrevistas. Hoje, desligado da FAB, ele comenta pela primeira vez o evento e o descreve como surpreende. Ele contou que na época a chefia passou aos subordinados que os pontos avistados eram de uma guerra eletrônica, mas ele contesta. Diz ele: nestes eventos, possíveis inimigos usam o aparelho para confundir o radar, colocam pontos de luzes, eles se confundem com aviões e bagunçam o controle do espaço aéreo. Apesar da explicação, esses pontos não poderiam ser vistos por olhos humanos, diferentemente do que aconteceu naquela noite. A vivência, no entanto, não foi bastante para que ele acreditasse em vida além da Terra. Diz ele: eu não sei o que houve naquele dia. A rapidez, o número de pontos, não sei dizer o que foi aquilo, mas não acredito em alienígenas. Quem sabe, quando chegar para mim e se apresentar com seu RG, eu ainda acredito, brincou ele dizendo. Outra peça importante no quebra-cabeça do mistério é Osíris Silva, que também é cético quanto à presença de extraterrestres naquela noite, mas guarda incerteza sobre o que aconteceu. Claro que poderia haver vida fora da Terra, mas que nós possamos nos comunicar com eles e eles se comunicarem conosco, me parece muito pouco viável. As distâncias no espaço sideral são de tal ordem que é muito difícil haver comunicação entre planetas, mesmo do sistema solar, disse ele. Para o consultor da revista UFO, Renato Mota, o aparecimento foi o maior contato de vida inteligente fora da Terra, com humanos.
São 130 bilhões de estrelas. Achar que só a Terra é habitada é egoísmo. Hoje a questão não é mais se existe vida fora da Terra, já sabemos. A questão agora é quando eles vão se apresentar, defendeu. Segundo Mota, as respostas apresentadas pelo órgão oficial sobre a Noite dos OVNIs são suposições. Não podiam ser estrelas, porque estrelas não podem ser captadas por radares. Guerra de luz não pode ser vista pelos olhos humanos. Não há nada que responda a isso, a não ser que foi um contato. Para mim, esse é um mistério resolvido. Eram naves de civilizações avançadas, definiu ele. Para o astrofísico da Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, Oli Luiz Vor Jr., não há comparações científicas que confirmem que há vida fora da Terra e que a explicação para a noite de 19 de maio foi a passagem de um cometa. Duvidoso. Uma passagem de um cometa provocar 21 pontos luminosos no céu e eles serem perseguidos por um avião e 5 caças da FAB. É duvidoso. Mas opiniões à parte, né? Fazer o quê? Quando entra na atmosfera, o cometa esquenta e emite luz. Isso explica os pontos brilhantes e a detecção pelo radar. Já que tem massa, o número pode ser explicado pelos meteoros que acabam acompanhando o cometa, explicou. Tá bom. Ele explica isso como os cometas que acompanhou. Beleza. Mas e a paralisação que eles ficavam parados no ar e depois se movimentavam rápido, trocavam de lugar rápido, sem contar que eles trocavam de cor, saía de laranja, amarelo, violeta, todas as cores, né? Então não tem como ser meteoros, porque meteoro e cometa desce de uma vez, não, eles ficavam parados no ar e trocavam de localização de minuto em minuto, cada vez que se aproximavam mais dele. Então eu acho que é meio vã essa explicação dele. À época do fato, o então ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, disse em entrevista coletiva com os pilotos que o fato seria apurado pelo órgão. O resultado foi um dossiê mantido sob sigilo desde 1986 e divulgado apenas em 2014. Na oitavas, os pilotos confirmaram que viram pontos de luz no céu, que mudavam de cor e se movimentavam em alta velocidade. O dossiê com o título Possível Aparecimento de OVNIs em São José dos Campos e Anápolis concluiu que os fenômenos eram sólidos e refletiram, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter a distância dos observadores. Os relatórios fazem hoje parte do acervo do Arquivo Nacional, sendo o segundo material mais acessado do acervo, atrás apenas dos relatórios da ditadura militar. Pela busca, todos os arquivos foram digitados e, em 2014, o acesso tornou-se possível pela internet. Já se passaram 31 anos depois desse acontecimento, e até hoje, sem explicação razoável. Muitos acreditam que foram OVNIs sim, pela forma que se mexiam e por tudo. Eu sou um desses. Mas, como mesmo a aeronáutica disse, foram apenas cometas. Acredite no que você quiser. Minha parte eu fiz, te entreguei a matéria. Obrigado por assistir ao final, deixe seu like, que para ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.